Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas ao episódio número 100 da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. Hoje, episódio número 100. Eu vou falar isso várias vezes ao longo do episódio. Episódio número 100. Vocês têm noção? A gente está fazendo isso há quase 2 anos lendo o Ashtanga Hridayam aqui. Praticamente toda quarta-feira. Hoje vai sair atrasado, inclusive, porque essa semana foi insana aqui na Índia e eu não consegui dar conta de tudo que eu tinha para fazer. Mas tá saindo. Atrasado, a gente chega tarde, mas a gente chega. Episódio número 100. Então aqui pra vocês no canal do Vida Veda no YouTube. Tinha que ter um... E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo sobre Rutucharya, as rotinas sazonais. E a gente está aqui falando um pouquinho sobre o Grishma Rutucharya, então as rotinas que você deveria seguir no verão, né? Tem muitos shlokas, né, específicos para o verão. Isso é um indicativo interessante de como o verão é uma estação do ano bastante complicada, né? Não só aqui na Índia, como em qualquer lugar do mundo, mas esse arquétipo de verão que a gente está estudando, o verão seco, o verão quente, ele é muito, muito, muito danoso para a saúde. Não é à toa que a gente viu lá no início do capítulo que tem 2 momentos no ano, né? E no momento do verão é onde a gente está mais destruído, o corpo está mais fraco, e no momento do inverno a gente está mais forte. Então, a caminhada do ser humano ao longo do ano é do mais forte para o mais fraco, que é agora, e do mais fraco de novo para o mais forte. Não é à toa que no momento que você está mais fraco é quando o Samhita te dá mais regras para você cumprir, né? Então faz todo sentido. Hoje a gente vai continuar nossa leitura com a segunda metade do shloka número 34, o shloka número 35, o shloka número 36 e a primeira metade do shloka número 37. Eu sei que parece muita coisa, quer dizer, é muita coisa, mas como ele só está fazendo uma lista de coisas que você deveria fazer no verão, eu acho que isso não vai ficar um vídeo tão longo quanto ele ficaria se fosse um vídeo mais descritivo de princípios gerais, digamos assim, né? É só a lista, né? Então, os shlokas número 34, 35 e 36, eles dizem o seguinte: Sugandhihima paniya sichamana patalike kayamane chite chuta pravala phalalum bibihi kadalidala kahlara mrnala kamalotpalaihi Komalai kalpite talpe hasat kusuma palave madhyam dinerkata parta swapyadhara gruhetava pustastristana hasyasya pravruto shiravarini. Então, ele continua, na verdade, né, na nossa leitura passada, a gente leu a segunda metade, a gente foi até a primeira metade do shloka número 34, e hoje ele vai continuar, né? Na verdade, na semana passada eu fiz um corte de 2 shlokas que não era bem para ser cortado. Eu cortei por uma questão de espaço. Eu não ia conseguir no vídeo ir do shloka número 33 até o final do shloka número 36 e o início do shloka número 37, entendeu? Eu ia ficar tão puxado que eu preferi fazer um corte aqui no meio. Eu peguei mais ou menos o meio de uma frase onde ele estava começando essa lista, que hoje ele vai elaborar mais ainda. Então, na nossa leitura passada, a gente estava falando que a pessoa ela tem que se esconder, né, dos raios do sol, e aí ele falou especificamente alguns lugares, né? Vaneshu, por exemplo, numa floresta, né? Ele falou que você devia se esconder embaixo de nuvens, né, dentro de uma floresta e tal e tal. E hoje ele vai continuar, né, explicando possibilidades para você se esconder, digamos assim, do calor ou evitar o calor no verão. Então ele fala, Sugandhi é cheiroso, né? Hima é fresco, Paniya, Paniya são bebidas, né? Água também é Paniya, mas Paniya pode ser qualquer tipo de bebida. Então a bebida que ela é refrescante, né? E que ela é cheirosa. Sichamana patalike kayamane chite chuta pravala phala lumbibihi. Então ele está falando de 2 coisas, na verdade, diferentes e não tem muito como separar. Então eu vou continuar, né? Kadali Dala Kahlara Mrunala
kamalotpalaihi, komalaihi, kalpite, talpe, Hasat kusuma palave. Então ele fala de duas coisas diferentes, né? Então essa palavra talpe, ela significa cama. Então cama no lugar onde você dorme, né? E a palavra paninha significa um drink. Então tá misturado aí no meio, mas ele tá basicamente dizendo duas coisas diferentes. Uma é que você vai beber um drink, né? Que é feito de chuta, né? Pra vala. Então é a flor da manga, o sprout da manga é quando a manga está começando a sair, como vocês falam isso? Broto? É tipo isso, uma flor que está brotando de manga, que é cheirosa, ela é refrescante. Então você faz meio que uma bebida com isso e pala com a fruta disso, né? Então tem um drink aí que você vai tomar, uma bebida. Isso acho que não é muito prático pra gente, né, no Brasil e em Portugal, mas só pra você ter uma ideia que ele está te prescrevendo você tomar bebidas que são refrescantes. E aí ele começa a falar pite, Kayamane, então você deveria fazer Komalaihi, você deveria fazer uma cama, né, talpe, e essa cama ela deveria ser recheada de uma série de tipos de plantas diferentes. Então ele fala Kamala, Utpala, então são vários tipos de plantas diferentes. Então é a lótus, é o broto da lótus, é um lírio, a folha da banana. Então uma série de plantas de fibras diferentes que são macias, que são suaves, elas devem ser organizadas, né? Kalpite, elas têm que ser organizadas de uma maneira, talpe, para formar uma cama, né? Então você vai dormir, você vai se deitar numa cama que é organizada dessa maneira aí, com essas plantas. Isso são plantas que são refrescantes. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui do Samhita é que ele revela um tipo de raciocínio que hoje em dia é muito estranho pra gente, né? A gente pensar que tudo afeta tudo. Então que uma planta que ela é refrescante, se ela for usada para fazer uma cama, ela faz uma cama que é mais refrescante, né? A gente normalmente não tende a pensar assim. A gente pensa que uma cama é uma cama. Se a gente quer ficar refrescante, a gente liga o ar-condicionado ou bota o ventilador. A gente não pensa que o material que você usa na cama vai mudar a qualidade da sua sensação quando você deita na cama. E o Samhita, né, a lógica ayurvédica, quer dizer, a lógica, mas a maneira como o Samhita está sempre batendo aqui se está quente, você vai usar coisas que são refrescantes, né? Então, a gente hoje está num nível tão grosseiro de inteligência, né, em relação ao ambiente, que a gente pensa que uma coisa refrescante é gelo, né? É água com gelo é refrescante. E aí você não tem essa sua sutileza que um lírio ele é mais refrescante do que outras plantas, por exemplo. O lótus é uma flor mais refrescante do que outras plantas. Então a qualidade da planta pode influenciar a qualidade do seu sono se você usar essa planta para fazer a sua cama. Isso é muito louco, né? Eu sei que hoje em dia a aplicabilidade disso é muito reduzida, mas não é para você sair por aí catando lótus e folha de bananeira para fazer sua cama, não é isso. A grande sacada que eu acho que a gente pode trazer para 2019 desse Shloka de hoje é como ver a realidade, né? É uma maneira muito inteligente de ver a realidade. E aí ele continua, Madhyam Dine, então na metade do dia, Madhyam é a metade, Dine do dia, então ao meio-dia, Arkatapataha, então os raios do sol estão muito quentes, né? Arca são os raios do sol e Tapa, a gente já falou antes, né, sobre como isso é o calor, o sofrimento, né, digamos assim. Como tudo isso está muito forte, Swapya, você vai dormir. Então, olha que interessante. Diva Swapna, o dormir durante o dia, Diva durante o dia, Swapna, dormir, é absolutamente contraindicado, né? De forma geral, é contraindicado dentro do Ayurveda. Agora, no verão, ao meio-dia, quando está muito quente, não é tão contraindicado assim. Como está muito quente lá fora, você deveria fazer uma cama com flores que são refrescantes e você pode dormir durante o dia. Olha que interessante. Ele dá uma regra geral e aí, ao longo do Samhita, ele vai dando exceções. Isso é um troço que eu acho que as pessoas perdem muito no estudo do Ayurveda que eu vejo modernamente. A gente quer pegar as regras e aplicar as regras. Só que o Samhita, à medida que você se aprofunda, ele vai qualificando as regras e tornando o Ayurveda complexo do jeito que tem que ser. Se você estuda só o primeiro capítulo do Ashtanga Hridayam, você vai ter um monte de regra e você vai querer aplicar um monte de regra que o próprio Samhita depois ele vai qualificar. Ah, Matheus, mas isso deixa o sistema muito difícil. É medicina, é muito difícil.
Se você só lê o capítulo 1 e 2, você já vai querer dar um curso de Dinacharya, você vai ensinar para as pessoas um monte de regra que são as regras do capítulo 2, de um livro de 120 capítulos. Não dá, né, gente? A gente precisa se aprofundar e honrar a complexidade que o sistema ayurvédico tem. Então é óbvio que dá para você aplicar já algumas regras desde o início, mas você tem que ter consciência de que o estudo é infinito, né? E a complexidade também é infinita. Não dá para aprender 3 regras no capítulo 2 de Dinacharya e querer aplicar elas pro resto da sua vida para sempre todo dia igual. Então, no capítulo 3, ele já vem aqui contraindicar uma regra que ele falou no capítulo 2, que é não pode dormir durante o dia. Ele fala, então, não pode dormir durante o dia, a menos que seja no verão ao meio-dia. Aí pode, porque tá quente pra diabo e você tá precisando, né, se resfriar. E o sono é um fator que ajuda a resfriar. Então ele fala, Swapyat Dharagruhe Tava. Então, Dharagruhe é para você tomar banho. Então, além de você dormir durante o dia, você pode se banhar, né? Você pode se molhar, digamos assim, de uma maneira muito especial aí, né? Então, Atava. Então, Atava significa que você vai dormir durante o dia e ainda por cima você vai fazer outra coisa, né? E que coisa é essa? Senta que lá vem a história. Pustastri. Então a palavra pusta significa alguma coisa que é feita de barro, né? Tipo uma estátua, digamos assim. Uma estátua de quê? Stri, de uma mulher. Uma estátua de uma mulher, stana, seios, hasta, mãos, asya, boca. Então é uma estátua de uma mulher que os seios, as mãos e a boca, pravruto shiravarini. Então, pravruta, que começa a fazer alguma coisa. E o que ela fala? Ela faz varini, ela solta uma água de ushira. Ushira é uma planta que a gente chama de Vetiver zizanioides, né? O vetiver, muitas vezes as pessoas chamam de vetiver. Então, não só ele manda um monte de recomendações aí para você ficar no meio da floresta, para você fazer uma cama especial de flores para dormir durante o dia, para você beber um drink aí de broto de manga, né? Ele ainda fala que você tem que se banhar a partir de uma estátua cujos seios, as mãos e a boca emanam água de vetiver. Muito doido, né? Isso é tipo assim, você é o rei da Índia, né? Aí você vai ter um lago, imagina na Grécia, né, e na Roma antiga, eram lá o Poseidon ou estátuas de crianças, né? Tem sempre os anjinhos, né, que estão urinando, né? Então nem vem achar que o Ayurveda é super esquisito, porque na Grécia antiga era uma criança urinando dentro da piscina, né? Então cada um se banha com a água que acha mais legal, né? Então aqui na Índia, né, o Samhita, ele indica que o rei, né, isso aqui está voltado para as classes muito elevadas da sociedade, não é pessoas comuns como eu, que vou ter lá uma estátua de uma mulher, né? E é que essa estátua, a água ela vai jorrar dos seios, das mãos e da boca, e a partir dessa água, que é medicada com vetiver, que é medicada com o shira, você vai se banhar. O vetiver, o shira, ele é muito refrescante, né? Então, você está fazendo um banho muito específico para se refrescar no verão. Então, assim, eu falei, senta que lá vem o machismo, né, digamos assim, porque é aquela coisa de botar a mulher, né, que algumas de vocês eu sei que não gostam e incomodam, né, então eu respeito totalmente a posição de vocês, eu só tô aqui traduzindo o que está escrito no Samhita. Se você quiser fazer uma estátua de um homem e a água de Ushira sai da onde você quiser que ela saia, também não tem problema nenhum. O mais importante aqui é que eu acho a água de Ushira realmente, que ela é muito refrescante, e você poder se banhar, né, no verão, o que também é muito refrescante. Bom, esses eram os slokas que eu queria ler com vocês hoje. Sei que foi uma leitura mais rapidinha, mas é porque ele está fazendo lista mesmo, né? Então, a gente leu o sloka 34, 35 e 36 sobre mais algumas medidas que você poderia tomar no verão para poder se refrescar. Então vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito eu vou aproveitar para ver esse Samastapada aí super controverso, que não é muito controverso, na verdade é só porque eu gosto de implicar com essas coisas aqui antigas, que é o Pustastristana Hasta Asya. Então, na verdade, ele é Pustastristana Hastasya. Pustastristana Hastasya. Fala 3 vezes aí para ver se você já está
dominada, né? Então, eu peguei um bem grandão aqui para vocês verem o que é um samastapada. Um samastapada é a união de palavras que não tem alteração, né, dentro dessas palavras. Quer dizer, aqui tem um sandizinho, mas então você vê aí que, por exemplo, essa palavra é composta de um P Holland, de um U curto, de um S Holland, de um T. Acabou a luz. Daqui a pouco volta. Voltou. E, gente, não liga não que tá acabando e tá voltando a luz. Então, essa palavra ela é composta por um P Holland, um U curto, um S Holland, um T Holland, um E curto, um S Holland, um T Holland, um R Holland, um I longo, um S Holland, um T Holland, um E curto, um N Holland, um E curto, um R Holland, um E curto, um S Holland, um T Holland, um E curto, um A longo, um S Holland e um Y Holland com A curto. Pusta, stri, stana, hasta, Ásia. Então eu já vou dar uma micro pincelada aqui num procedimento que a gente chama de sandhi. Então, o primeiro sandhi que a gente já vai ver agora, primeiro eu estou botando essa palavra porque ela é gigantesca, então dá para vocês revisarem vários procedimentos, né? Várias consoantes, várias vogais. Eu preciso que você entenda que essa daí não é uma palavra, mas são várias palavras, né? Então, pusta é uma palavra, significa feito de barro. Stri significa mulher. É muito importante que você saiba essa palavra. Então, a gente também está aqui introduzindo vocabulários que são muito importantes. A palavra stana é muito importante, significa seios, né? Principalmente os femininos. Hasta é muito importante, significa mãos. E Ásia significa boca. Isso são palavras anatômicas, então é fundamental que vocês saibam, tá? Se você está fazendo um estudo mais aprofundado de Ayurveda, é muito importante que esses minutinhos de sânscrito também sirvam, além de você revisar o alfabeto do sânscrito, você adquirir vocabulário. E hoje eu ainda vou empurrar essa dinâmica um pouquinho mais para frente. Se ficar muito puxado para você, não se preocupa, a gente vai voltar e falar sobre sandhi com muito mais cuidado. O sandhi de hoje, que é o primeiro sandhi, é a coisa mais básica do mundo que vocês precisam saber, é o seguinte. Quando você mistura um A curto com outro A curto, ele vira um A longo. Quando você mistura um A curto com um A longo, ele vira um A longo. Então, A curto com A curto vira um A longo, e A curto com um A longo vira um A longo. Eu não sei, Matheus, não estou entendendo o que você está falando. Então, o que eu estou falando é o seguinte. A palavra hasta, ela termina com um A curto. Hasta. A palavra Ásia, ela começa com um A longo. Quando você mistura uma palavra que termina com um A curto e outra que começa com um A longo, você vai ter que misturar esses dois As. Porque quando você pronuncia ela numa leva só. Então você vai pronunciar Rastácia, rasta, mais Ásia, você pronuncia Rastácia. Você pronuncia ela com um A longo. Por quê? Porque você está misturando o A curto com o A longo. A curto mais A longo dá A longo. Se ficou muito puxado, não se preocupa, pode ignorar. Se você quer já se aprofundar, isso é um procedimento que a gente chama de sandhi. Você está misturando duas vogais, então é um sandhi de vogal. Eu não vou entrar aqui no detalhe do nome do sandhi, das subdivisões, a gente vai fazer isso muito com mais calma no próximo capítulo, no capítulo 4. A gente vai entrar já nos detalhes mais de gramática, né, do sânscrito. Agora eu só quero dar umas introduzidinhas se você estiver curiosa, né, querendo já se aprofundar. Então, quando você junta duas palavras e no encontro dessas palavras existe um encontro entre duas vogais, um encontro vocálico, se esse encontro é entre um A curto com um A curto ou um A curto com um A longo, esse encontro ele gera um A longo. Se isso ficou muito complicado, não se preocupa, a gente vai falar sobre isso com muito mais cuidado mais pra frente. Esses eram os slokas que eu queria ler com vocês hoje. Esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, ou então leva a sua dúvida lá para o nosso encontro, né, para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, que acontece todos os meses. Quero aproveitar, estamos fazendo isso todo mês agora, botando nos créditos, em agradecimento, a galera do Apoia-se. Se você é do Apoia-se, muito obrigado. É graças a você que a gente consegue manter esse canal vivo e entregar esse conhecimento de forma livre, aberta e gratuita para todas as pessoas. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima quarta-feira.